Foi uma longa quinta-feira de votações no plenário Ulisses Guimarães. Entre as aprovações, a regulamentação do Fundeb, o principal financiador da educação básica pública do país. A proposta já havia sido aprovada pelos deputados na semana passada, mas o Senado não concordou com a permissão de destinar parte do Fundeb a escolas filantrópicas, confessionais e assistenciais e tirou isso do texto. Por causa da divergência, a proposta voltou para a Câmara e a palavra final ficou com os deputados. Eu fiquei muito, mas muito feliz quando o Senado resgatou o nosso texto original, que foi aqui aprovado por unanimidade, e por isso que eu acato integralmente as mudanças que o Senado fez. O que o Senado fez é um retrocesso. E repito mais uma vez, não estou falando do Sistema S. O Senado cedeu à pressão ideológica de sindicatos e simplesmente jogou por terra um avanço que poderia modificar e, para muito melhor, a educação brasileira. Não é preconceito, é conceito firmado, é conceito claro de quem trai a história das entidades públicas, filantrópicas, sem fins lucrativos, que dão gratuitamente esse serviço de excelência a essa criança que tem o direito à melhor formação. Não há nenhum preconceito com a escola particular, mas ela tem fontes maiores e o dinheiro é curto. A União só dava 10%. Agora nós conseguimos esticar em 6 anos para 23. Por isso, o dinheiro público é para a escola pública. Por 470 votos a 15, o plenário aprovou o texto enviado pelo Senado, que agora segue para a sanção presidencial. Uma das autoras do projeto, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, comemorou. Em um ano tão difícil, um ano da pandemia, essa casa conseguiu garantir na Constituição a permanência do financiamento para a educação básica, para garantir o direito de cada criança e cada jovem de aprender, de ter acesso à educação. O plenário também terminou de votar a medida provisória 998, que altera regras do setor elétrico. O texto, que agora vai para o Senado, reduz as tarifas, mas também autoriza que empresas repassem para a conta de luz os impactos que tiveram com a pandemia. Ainda reorganiza o setor nuclear para a conclusão do projeto da usina de Angra 3. E houve debate se a proposta deixa brecha para a privatização de empresas da área. Está ali consignado que o governo federal poderá transferir a usina nuclear Angra dos Reis, no canetaço. Eu diria assim, entrega, privatização, dê o nome que queiram dar. A verdade é que ela deixa de ser pública e o governo tem essa autonomia, essa autoridade por conta do que ali está escrito. Não há qualquer autorização para a privatização de Angra 3. Inclusive, para reforçar essa tese, foram acolhidas emendas como a de número 41 e 56, que vetam a privatização e que prevêem, logicamente, o respeito à Constituição. Os deputados ainda aprovaram 2 projetos de lei complementar, o que proíbe o bloqueio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e que segue para a sanção, e o que libera bilhões de reais que estão parados em fundos setoriais para o combate à Covid-19, que teve o texto base aprovado, mas tem destaques pendentes de análise. Hoje a gente tem mais de 150 bilhões de reais parados em fundos que a gente poderia utilizar para combate à pandemia. Deputados de espectros diferentes do campo político concordando que você não pode ter dinheiro parado em fundo, que deveria ser uma coisa óbvia, senso comum. Recursos como o do pré-sal, recursos como o do Fundo Nacional de Habitação Social devem cumprir a sua finalidade precípua na medida em que, para as despesas relativas à pandemia, nós já chegamos quase no final do estado de calamidade. Também foi realizada a sessão do Congresso Nacional para análise de um projeto orçamentário. O texto libera mais de 3,3 bilhões para pagar obrigações do país com organismos internacionais e reforçar ações de 7 ministérios. Há aqui uma questão de sucessão envolvida e o mais grave, 1 bilhão e 900 milhões de reais em emendas extra-orçamentárias, pelo que se comenta e pelo que se percebe neste projeto para emendas, repito, extra-orçamentárias irrigarem a campanha de um dos candidatos a presidente desta casa. Isso é um absurdo, senhora presidente. Será uma desmoralização do Brasil. Perder direito a voto na ONU, perder direito a voto na Unesco, perder direito a voto na OEA, perder direito a voto no Mercosul, deixar de participar das reuniões
do ICA, são mais de 10 organismos internacionais, onde o Brasil vai passar por um momento quase humilhante se a gente não votar aqui o PLN de 29. Apesar das críticas, o projeto foi aprovado e agora vai para a sanção presidencial.